Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso, eu aproveito para pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. Então, para que você não deixe de receber essa mensagem de fé e esperança para o seu coração, se inscreva aqui no nosso canal. É muito importante também você deixar o seu like. Então, antes mesmo de começarmos a nossa reflexão, já deixa o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante. E eu gostaria também que você, nesse momento, compartilhasse aí nas suas redes sociais o link desse programa com o maior número de pessoas que você puder. Compartilha no status do seu WhatsApp, compartilha nos grupos que você participa, mas não deixa de compartilhar com pelo menos 7 contatos no privado. Compartilha aí com 7 contatos no privado, convidando essas pessoas para receber a palavra do Senhor nesta manhã, tá bom? E eu sei que nessa manhã o Senhor tem algo a falar mais uma vez aos nossos corações, e a nossa reflexão de hoje está baseada no Salmo de número 29. O Salmo 29 é um louvor à majestade divina, um louvor à majestade divina. E olha só o que é que nos diz este salmo, que é um salmo de Davi. Tributai ao Senhor, seres angelicais, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e Sirion como um garrote selvagem. A voz do Senhor lança chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor derruba os carvalhos e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como um rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa seu povo com paz. Então, observe que o salmista, ele chama a nossa atenção neste texto para a majestade de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é majestoso, Deus é soberano, Deus é o criador e sustentador de todas as coisas. E é interessante que ele começa já nos 2 primeiros versículos dizendo que nós devemos tributar ao Senhor, ou seja, nós devemos atribuir ao Senhor a glória devida ao seu nome. Nós devemos atribuir ao Senhor a glória e a força. Ou seja, nós devemos reconhecer quem Deus é, para que nós possamos também oferecer a Ele o louvor, a glória e a honra que Ele merece. Sabe, queridos, tem muitas pessoas que oferecem pouca coisa para Deus, porque não tem consciência da majestade de Deus, da grandeza de Deus, da soberania de Deus. Então, às vezes, entregam para o Senhor o resto da vida, o resto da saúde, o resto dos bens, o resto do tempo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Deus não aceita restos, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. No Salmo de número 24, o salmista diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Todas as coisas pertencem a Deus.
Então, Deus não está interessado em receber apenas o resto da nossa vida, o resto da nossa saúde, o resto do nosso tempo. Não, Ele quer prioridade, Ele quer primazia na nossa vida. Até porque nós somos criados pelo Senhor. Nós somos gerados por Ele. Então, a vida é um dom de Deus. Então, só o fato de já estarmos vivos, o fato de estarmos vivos já é motivo para render ao Senhor todo o nosso ser, toda a nossa adoração, toda a gratidão, toda a exaltação, porque a vida é um dom de Deus. Foi Ele quem nos deu a vida. Então nós devemos tributar a Ele a glória devida ao seu nome, nós devemos tributar a Ele o louvor, a adoração. Inclusive, no final do versículo 2, ele diz assim: adorai o Senhor na beleza da santidade. Não é adorar de qualquer jeito, até porque a adoração tem a ver com uma vida comprometida com Deus. Tem pessoas que acham que a adoração resume-se ou limita-se a canções. Canções são instrumentos de adoração, mas nem toda canção adora a Deus. Nem todo louvor adora a Deus. E adoração, como eu disse, ele tem a ver com uma vida comprometida com Deus. Então, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10:31, ele diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a forma como você trata o seu cônjuge, a forma como você trata os seus filhos, a forma como você trata os seus pais, a forma como você trata as autoridades, os líderes, a forma como você trata as pessoas, a forma como você lida com o seu corpo, a forma como você lida com a sua vida, tudo isso deve resultar em glória a Deus. Tudo isso deve glorificar a Deus. Então, até mesmo a forma como nós nos alimentamos, até mesmo a forma como nós nos vestimos, deve glorificar a Deus. E aqui eu aproveito para te perguntar: a forma como você tem se vestido tem glorificado a Deus? A forma como você tem se alimentado, a forma como você tem cuidado da sua saúde física, emocional, espiritual, tem glorificado a Deus? A forma como você tem tratado as pessoas, a forma como você tem lidado com o próximo, tem glorificado a Deus? Porque tem pessoas que até vão à igreja, cantam, louvam, ouvem uma pregação, até pregam, oram, fazem coisas lindas na igreja. Mas no dia a dia parece que estão distantes de Deus. Pela sua maneira de ser, pela sua maneira de agir, pela sua maneira de se portar. Veja, nós não devemos polir o nosso comportamento quando estamos na igreja e viver um comportamento totalmente desconexo quando estamos fora da igreja, quando estamos fora do templo, fora daquele momento de culto. Na verdade, a nossa vida deve ser um culto contínuo a Deus. Então, onde quer que nós estejamos, seja em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, onde quer que nós estejamos, a nossa vida deve glorificar a Deus. A nossa vida deve ser um instrumento de adoração ao Senhor. E aí eu pergunto para você nessa manhã: aquilo que você tem feito às escondidas tem glorificado a Deus? Aquilo que você tem feito quando ninguém mais está vendo tem glorificado a Deus? Os seus pensamentos têm glorificado a Deus? As suas palavras, as suas ações, a maneira como você tem olhado para as pessoas, a maneira como você tem visto a vida, tem glorificado a Deus? Para nossa reflexão, nós devemos render ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, porque só Ele é digno de tudo isso. Mas nós o fazemos dedicando a Ele a nossa vida, dedicando a Ele o nosso ser. E veja que o salmista diz nos versículos 3 a 5 o seguinte: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Versículos 7 a 9,
Ele continua falando sobre a voz do Senhor. A voz do Senhor lança chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor derruba os carvalhos e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. E eu pergunto para você, você tem dado ouvidos à voz de Deus? Ora, Deus é poderoso para desfazer qualquer embaraço, qualquer situação. Deus é poderoso para com a sua voz, Deus é poderoso para com a sua voz curar você de uma enfermidade, libertar você de uma prisão, restaurar o seu casamento, restaurar o seu filho, restaurar a sua vida, transformar a sua história. A voz do Senhor é poderosa para fazer tudo isso. Mas eu pergunto para você, você tem dado ouvidos a essa voz gloriosa de Deus, essa voz poderosa do Senhor? E aí você pode dizer, mas como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Através da palavra. É através da palavra que você vai ouvir a voz de Deus. Aqui está a palavra. E quando você lê, quando você ouve as Escrituras, você está ouvindo a voz de Deus. Mas não basta ouvir. É preciso obedecer, é preciso se submeter a essa voz gloriosa, majestosa e poderosa de Deus. E veja, com a sua palavra, Deus criou o universo. Deus formou todas as coisas. E com a sua palavra, Deus é poderoso para mudar a sua vida, mudar a sua história. Basta uma palavra do Senhor e as coisas mudam completamente. Basta uma palavra do Senhor e uma vida é transformada, uma vida é salva, uma vida é regenerada. Basta uma palavra do Senhor. Talvez o que esteja precisando é você crer que realmente essa voz é poderosa. O fato de você não crer não vai fazer com que a voz do Senhor deixe de ser poderosa. O fato de você não crer não vai fazer com que a voz de Deus deixe de ser poderosa. Mas se você não crer, você perde a oportunidade de desfrutar da majestade e da glória da poderosa voz de Deus. Portanto, nós precisamos ouvir e obedecer à voz de Deus. Todo o universo, toda a criação obedece à voz de Deus. E o seu coração tem obedecido à voz de Deus? Você tem obedecido à vontade do Senhor? É para refletir. E para concluir, caminhando aqui para a conclusão da nossa reflexão nessa manhã, os versículos 10 e 11 dizem assim: o Senhor está entronizado sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Veja, a primeira coisa que nós vemos aqui é que o Senhor está entronizado sobre o dilúvio. A ideia é de que o Senhor está entronizado sobre a história. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do tempo. Para Deus, o ontem, o hoje, o amanhã é a mesma coisa, porque Ele é eterno, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da história. A segunda coisa que a gente percebe é que o salmista apresenta o Senhor como o Rei eterno. O Senhor se assenta como Rei para sempre. Deus nunca perde o seu trono. Deus nunca perde a sua majestade. Deus nunca perde o seu reinado. Ele é rei sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Isso é algo indiscutível, é algo imutável. Ninguém pode mudar isso. Ninguém pode se assentar no trono de Deus. Ninguém pode tirar Deus do lugar onde Ele está. Ninguém pode tirar Deus do seu trono. Ninguém. Deus é majestoso, Ele é poderoso, Ele é rei eterno. Ele é o rei que reina sobre todo o universo. Terceira coisa que a gente percebe está no versículo 11, quando diz que o Senhor dá força ao seu povo. Não sei, de repente você, diante das lutas que você tem enfrentado, de repente você tem se sentido cansado, abatido, triste. Mas o Senhor dá força, dá ânimo para o seu povo. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, Ele vai dizer assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus tem o alívio que você precisa. Jesus tem a força que você precisa. Neemias, ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força.
Portanto, a força vem de Deus, a verdadeira força vem do Senhor. E em quarto e último lugar, mas não menos importante, ele diz no final do versículo 11, o Senhor abençoa o seu povo com paz. O Senhor abençoa o seu povo com paz. E a primeira paz com a qual o Senhor nos abençoa é a paz com Ele, por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer isso em Romanos capítulo 5, versículo 1, quando ele diz assim: portanto, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus e passamos a ter paz com Deus. Não estamos mais em inimizade com Deus. Nós nos tornamos amigos de Deus por meio de Jesus Cristo. Agora, a paz que o Senhor nos dá é uma paz completamente diferente da paz que o mundo dá. O próprio Senhor Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Então, a paz de Jesus é uma paz completamente diferente. É uma paz que não depende das circunstâncias. É uma paz que não depende dos problemas ou da situação que estamos vivendo. É uma paz que vem do próprio Deus. Através de Jesus, que é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Deus é o Rei eterno. E você, onde é que está nessa história? Você tem buscado ao Senhor? Você já se reconciliou com Deus e já obteve essa paz por meio de Jesus Cristo? Você não pode perder a oportunidade de receber essa paz que vem do Senhor. De repente você está aí com o seu coração aflito, abatido, você está com o seu coração inquieto, preocupado e ansioso. De repente o que está faltando é você se lançar nos braços do Senhor. Porque nele você vai receber a paz, resultado da reconciliação com Ele por meio de Jesus Cristo. Você vai receber a paz diante das lutas e adversidades. O apóstolo Paulo, ele nos ensina em Filipenses que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas devemos fazer tudo conhecido diante de Deus através da oração e súplica. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o nosso pensamento e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Portanto, se você quer ter paz, você precisa ter comunhão com Deus. A verdadeira paz é resultado de uma comunhão verdadeira com o Pai. A paz que não vem de nós mesmos, mas vem daquele que nos criou, que nos ama e que nos sustenta. Tá bom? Que Deus nos abençoe e que essa quinta-feira seja uma quinta-feira ricamente abençoada na sua vida e na vida da sua família, tá bom? Obrigado a você que esteve aqui conosco nessa manhã, ouvindo mais uma vez o nosso programa. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E se você não compartilhou ainda, compartilhe esse link para que outras pessoas também recebam a palavra de Deus, tá bom? Um forte abraço. Deus abençoe e, se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, você tem um novo encontro marcado aqui com Reflexão e Vida. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.